Olá, muito boa tarde a você. Estamos chegando com o nosso programa Visão ao Meio-Dia. E nós vamos tratar de um tema hoje com o pastor Ivo Gonçalves, que está lá em Londres, diretamente da Inglaterra, de um tema muito interessante: dias para ser feliz na presença de Deus. E a pergunta é simples, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando agora, e o pastor vai realmente dissertar sobre isso com a gente. Pastor, como é que nós devemos fazer para viver dias felizes na presença de Deus? Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos. Que a paz esteja com você na tua vida, na tua casa. Que Deus possa te abençoar a tua casa e a tua vida. Essa é uma pergunta que muitas pessoas perguntam. Muitas pessoas estão na presença de Deus e elas querem ser felizes na presença de Deus. Não significa que você não vai ter luta, que você não vai ter prova, que você não vai ter dificuldade. Mas todas as vezes que nós entendemos a palavra de Deus, nós conseguimos ter uma vida com Cristo e uma vida feliz. Deus não nos chamou somente para ter uma vida de tristeza, de angústia, de decepções, não. Deus, ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que você seja feliz. E a felicidade maior na sua vida vem quando você compreende a palavra de Deus. Quando você tem um entendimento da visão da palavra de Deus. Muitas das vezes, tem muitas pessoas hoje que não compreendem isso. Por isso eu quero citar uma palavra para você, um versículo bíblico, que está no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 15. Dobra a tua atenção para que você entenda isso. É uma palavra de conhecimento para você. Ela diz assim, olha, para quem está aflito, todos os dias são maus. Olha aqui, para aquele que está aflito, todos os dias são maus. Mas a vida de quem tem um coração alegre é uma festa contínua. Ou seja, depende a visão que você olha para as coisas. Ele está dizendo, se o teu olhar estiver para as aflições, você vai ter uma vida de tristeza, de angústia. É isso que a Bíblia diz. É isso que a palavra de Deus diz. Para quem está aflito, todos os dias são maus. Ou seja, aquela pessoa que todo dia ela levanta e nada tá bom para ela. Aquela pessoa que todo dia ela acorda, ela se encontra aflita, perdida, sem saída. Então, todos os dias para ela são maus, ela não vê saída nos dias dela. Mas a Bíblia vai dizer aqueles que têm um coração alegre, a vida, a casa dele é uma festa. Ou seja, a pergunta que eu quero fazer para você é isso. A sua visão está onde? A sua visão está nas suas aflições, nas suas lutas. Todos os dias vão ser maus para você. Você não vai encontrar felicidade. Tem muitas pessoas que vê aflição em tudo, maldade em tudo as coisas. Por quê? Porque o coração dela é um coração triste. Porque o coração dela é um coração ferido, um coração angustiado. Mas a Bíblia diz que aqueles que têm um coração alegre, ele consegue ver, enxergar, ter a visão na vida dele que aquilo que ele está passando se transformará em momentos de felicidade. Por isso que a Bíblia diz sobre todas as coisas, nós somos mais que vencedores. A maior preocupação de Deus que ele tem quando você vem para a presença dele é curar o teu coração, é tratar o teu coração. Porque muitas das vezes nosso coração é ferido. Muitas das vezes o nosso coração entra dentro dele mágoas, decepções, angústia. Quando a Bíblia fala de coração, quando a Bíblia está falando do coração do homem, ela fala sobre o espírito do homem, aquilo que está dentro dele. E muitas das vezes, muitas pessoas na sua vida passaram por várias decepções, endureceram o teu coração, ficaram com o coração ferido, e ela não consegue sair da aflição, ela não consegue enxergar bênção nisso. Por isso que o homem mais sábio da terra, ele entendeu
que aquelas pessoas que tinham coração alegre, coração feliz, aquelas pessoas eram pessoas sábias. Quando você entende isso na tua vida, você não começa a perder a esperança por qualquer coisa. Jesus, ele vai pregar e ele vai dizer assim, olha, do coração procede os maus pensamentos, os adultérios. Existem muitas pessoas que não entregaram o teu coração no altar. Por isso que tem muitas pessoas, às vezes, que estão na presença de Deus, mas todos os dias para ela são maus, são de tristeza, são de angústia. Mas quando você entende que é Deus que coloca alegria no teu coração, é Deus que coloca alegria. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você compreende isso, a sua casa, a sua vida se torna uma festa. Pastor, por que o senhor está querendo dizer isso? Porque hoje eu estou ministrando para pessoas que a vida dela se tornou dias maus. Estou ministrando para você que está caindo em depressão. Eu estou ministrando para você que está angustiado, triste. Você que está deprimido, não consegue ver saída. Há uma saída para você. O salmista, o Salomão, ele vai escrever isso. Ele vai dizer o remédio para que você seja feliz. Mude a tua visão. Deixa Deus colocar alegria dentro do teu coração. Você pode dizer, pastor, mas como? Eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver alegria mais. Os dias para mim têm sido só dias maus. Eu não consigo enxergar a vitória. Eu estou ministrando para você nessa tarde. Você que está numa cama, em depressão. Você que está passando por um momento difícil na tua vida. Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, e eu aliviarei você. Jesus, ele está tratando o teu coração. Não é no seu exterior. É dentro de você. O seu exterior pode estar todo cheio de lutas, de problemas. Você pode estar aí agora desesperado, porque o exterior está cheio de confusão, cheio de lutas. Mas quando Deus trata dentro de você, quando você deixa Deus cuidar, limpar de dentro de você, todo o mal, o exterior, será uma bênção. Às vezes a tua visão está errada. Você está olhando mais o exterior do que o interior. É isso que Salomão estava dizendo. A alegria não está de fora. A alegria está de dentro. Muitas pessoas têm sido enganadas. É por isso que Jesus está pregando. E quando Jesus pregava, ele dizia, olha, não é o que entra no homem que contamina, mas o que sai. O problema está dentro. Às vezes tem muitas pessoas, você que está aí me assistindo, eu tenho certeza que Deus está trazendo uma luz para você. Não fica olhando para o exterior, para fora, para as lutas, porque senão todos os dias vão ser maus para você. Nós vivemos dias maus, mas quando você olha para dentro, quando você deixa Deus cuidar de você por dentro, você pode ter certeza que o exterior, aquilo que está fora, será purificado, será abençoado pelaquilo que está dentro. Porque quando você está bem por dentro, suas palavras são boas, suas palavras são palavras de bênçãos. Você consegue transmitir palavras de alegria até nos momentos difíceis. Por quê? Porque o teu interior está limpo, o seu exterior, o teu espírito tem comunhão com o Espírito de Deus. Muitas pessoas estão muito tempo buscando bênçãos, mas todos os dias delas são maus. Por quê? Porque ela acha que Deus vai cuidar primeiro do exterior, esquece do interior. Muitas pessoas acham que primeiro Deus vai salvar o seu filho, Deus vai prosperar ela,
Deus vai abençoar ela. E ela fica anos e anos tentando ser feliz, mas os dias são maus. De que eu entendi que Deus precisava cuidar do meu interior, para depois do exterior, a minha vida mudou, a minha vida transformou. Então, quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma luta, quando eu tenho uma dificuldade, eu não fico olhando para os dias maus, mas eu olho para um Deus bom, que cuida de mim, que traz uma palavra dentro de mim, que traz uma força dentro de mim, e essa força que Ele me dá, eu consigo resolver os meus problemas que estão no exterior. Você precisa entender isso na tua vida. Não seja enganado. Não seja enganado. Deus quer te curar hoje dessa depressão, desses dias maus que você está passando. Mas o problema está dentro de você. Para de olhar para as pessoas, para a situação. Peça para que Deus entre dentro de você. Peça para quando Deus quis mudar o mundo, quando Deus quis transformar as pessoas, quando Deus quis transformar vidas, Deus não mudou primeiro o exterior, não. Deus não mudou o mundo primeiro, não. Deus enviou o teu espírito para dentro do homem. Quando Deus quis mudar a história da igreja, Deus enviou o Espírito Santo dentro de Pedro, dentro de João, dos apóstolos. E o Espírito mudou eles por dentro. E hoje houve uma transformação por fora. É isso que você precisa entender. Que você tenha dias alegres. Que a alegria do Senhor esteja dentro de você. E você vai entender o que a palavra de Deus está dizendo aqui. A sua vida se transformará em dia de festa. Porque Deus vai estar com você. Deus vai estar na tua vida. Que Deus possa te abençoar, que a alegria do Senhor te fortaleça, que a alegria do Senhor esteja com você a todos os dias e te guarde e te proteja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor. E pastor, apenas uma pergunta que dentro do entendimento que o senhor colocou agora, na verdade, o segredo para a gente ter um coração alegre é a busca de conhecimento, principalmente da palavra, pastor? Com certeza, quando você entende que Deus, Ele vai tratar você por dentro primeiro. Esse é o erro de muitas pessoas. Sabe qual que foi o problema de Judas? Por que ele traz Jesus? Ele queria uma mudança no exterior. Judas não era mau. Judas era um revolucionista. Ele queria que Jesus resolvesse os problemas das nações. Mas Deus não age desse jeito. Então os dias se tornou mal para ele, até o ponto dele se matar. Porque ele queria ver Jesus agindo. Ele queria ver Jesus lutando contra o exército de Roma. E Jesus não fez nada disso. Ao contrário, Deus mudou os discípulos por dentro. Deus, em livro de Atos, capítulo 2, a promessa dele é que o Espírito Santo dele viria e mudaria as pessoas por dentro e depois mudaria por fora. É isso que você precisa. Por isso tem muitas pessoas que estão se matando, muitas pessoas que estão morrendo, porque elas estão cuidando do exterior e não cuidando do interior. Quando você cuida do teu interior, você tem paz, você tem alegria, e o seu interior vai fazer com que o seu exterior se torne uma bênção na vida sua e na vida de outras pessoas. É isso que as pessoas precisam entender e abrir a visão para isso. Amém, pastor. E nós temos a Igreja Visão do Evangelho em Ribeirão das Neves, como está aí na legenda, no endereço para você, e também na cidade de Franca. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, por ter estado conosco, e nós voltaremos também a trazer aqui o programa Visão ao Meio-Dia na próxima semana com o pastor Ivo Gonçalves, direto da Inglaterra. Então, até lá!